O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho. Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece o Pai, quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e lhes disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vem, Senhor, vem nos salvar com teu corpo, vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar com teu corpo, vem caminhar. Quero ouvir só vocês. Vem, meus irmãos e minhas irmãs, como eu falei, domingo nós iniciamos um novo tempo litúrgico, tempo de advento. Nós cristãos católicos vivemos dois tipos de ano: o ano civil, que é o que a gente vive cotidianamente, de janeiro a dezembro, vivendo, no nosso cotidiano. Mas na igreja nós celebramos e vivenciamos o ano litúrgico. O ano civil nós iremos terminar dia 31 de dezembro ainda, iniciaremos dia 1º de janeiro. O ano litúrgico nós terminamos com a festa de Cristo, Rei do Universo, e iniciamos com o primeiro domingo do Advento. No ano litúrgico, nos domingos, nós temos a seguinte divisão: ano A, B e C. Ou seja, este ano nós estamos vivenciando e vamos vivenciar até a festa de Cristo Rei do Universo do ano que vem, o ano A. Significa o quê? Em sua maioria dos evangelhos, principalmente nos domingos, nós iremos vivenciar os evangelhos de São Mateus. Depois, no advento do ano que vem, começa o ano B, que aí será os evangelhos de São Marcos. Depois, no outro ano, o ano C, o de São Lucas. E aí vocês perguntam: de Marcos, onde fica?
foi muito feliz, foi quem já se expressou. Então, é como a gente olhar tudo aquilo que a gente viveu e ver o que a gente precisa fazer. Costumo comparar essa coisa com o quê? Por exemplo, final de ano, normalmente, às vezes, muita gente recebe gente de fora, né? Que vem de outras cidades, de outro estado, para passar com a gente. E a gente se gestiona uma vontade na casa, para a gente trabalhar, dar uma faxina geral, para a casa ficar bonita, né? Cheirosa. E aí, nós também temos que dar uma ajeitada na nossa casa para o nosso coração. Porque Jesus sempre mora aqui, no nosso coração. E aí a gente tem que se perguntar, como é que está meu coração? Será que ele não está precisando ajeitar ali? Mas ele precisa arrumar, jogar umas coisas para merecendo lá fora. Porque a gente está acumulando sentimentos ruins, pensamentos ruins, do qual não deve fazer parte da nossa vida. A gente precisa fazer uma limpeza do nosso coração. Precisa jogar por fora. Costumo olhar também, por exemplo, o advento. A gente já vê essa preparação nas casas, na praça, a gente vê luzes, essa pista. Mas a gente olha para o nosso coração, como é que está? Está piscando? Está iluminado? Ou está escuro? Cheio de greve, de ódio, de tristeza, de angústia. É tempo que a gente olhar. Um outro exemplo que a gente pode ver e perceber. Sabemos muito bem que advento é a preparação para Jesus que veio. Mas infelizmente nós sabemos muito bem que o comércio faz com que a pessoa mais importante que vai vir é Papai Noel e não Jesus. E nós temos que ter essa consciência de que quem vem, a figura principal do Natal é Jesus. E nós, como cristãos católicos, temos que falar isso e mostrar isso. Falar para as crianças, porque você vê para a criança, você vai ver, está esperando o Papai Noel, Papai Noel, né? Falar para a criança, Jesus nasceu, foi assim na escola, e passa um filme, leia uma história com livros, com figuras,
exemplo, quantas vezes eu quero trazer para vocês que nós vemos muito no Natal. A gente celebra bem o culto, né? Ah, eu chutei, ó, tirei fulano de tal. E tipo, a gente quer esconde e recebe um convite. Aí fica frustrado, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nessa época a gente fica mais sensível a estar junto, a presentear. Mas a pergunta que me veio no coração e que eu deixo aqui hoje, que a gente possa refletir: será que todo esse ano a gente foi presente na vida das pessoas? E foi visitar no momento de dor, no momento de dificuldade, esteve juntos? Porque dar presente é fácil, mas ser presente, aí muda tudo. O significado é bem diferente. Entendeu? Então, para mostrar o quê? Nós devemos ter isso, né? E o último exemplo que eu quero trazer: no Natal nós vamos ter mesas fartas, né? Todo mundo ceando, tudo bonito. E nós temos aqui, pelo menos, todas as terças-feiras, de nós nos cearmos aqui como Cristo Eucarístico. E muitas vezes a gente falta as celebrações aqui, não vai na missa no domingo. Quantas vezes o Senhor esperou bastar de alimento para cada um de nós, e nós pegamos e não participamos das celebrações, das missas, não fomos na missa no domingo, que é pecado mortal, porque tinham ocupações que às vezes, muitas vezes, poderiam esperar. Veja, o Evangelho fala sobre isso. Hoje, Jesus, ele se revela aos pequeninos. Jesus, ele fala que muitos desejariam estar aqui com a gente, mas não podem estar com a gente. E nós somos agraciados, nós somos escolhidos, nós somos chamados. E graças a Deus que cada um de nós dizemos sim, estamos aqui. Quantos poderiam estar aqui, podendo receber cura, podendo restaurar a vida, podendo voltar para casa transformado, alegre, feliz? Mas não estão. E nós somos chamados, e muitas vezes nós não vivemos e não damos valor no momento que nós estamos celebrando. Então, que possamos refletir. Estamos apenas começando esse tempo novo. Estamos apenas começando este tempo que é lindo para nós. Não só pelos efeitos que tem, mas tem que ser lindo porque é Cristo que vai nascer no nosso coração. Olha que coisa linda. E nós, como eu falei agora, temos que entender o real sentido e dar. Não é qualquer pessoa que vai nascer no nosso coração, é Cristo que vai nascer. Amém? Amém. Fechamos nossos olhos por um instante. Passamos uma pequena avaliação. Como foi até aqui o nosso ano, a nossa caminhada.